Missionário Flávio Carvalho, Sampa ou São Paulo. Meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Deus continue enchendo o teu coração da sua palavra, da palavra de Deus, para que você continue nessa caminhada, nessa jornada de semeadura das boas novas do reino de Cristo Jesus. Agradecer a você, Flávio Carvalho, São Paulo, por este versículo da palavra de Deus que você mais uma vez nos envia, e aí somos tocados pelo Espírito Santo para produzir o nosso comentário. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Glórias a Deus. É um texto do Novo Testamento muito interessante, que nos dá uma garantia e uma segurança espiritual vantajosa. Uma vez que os momentos em que a igreja atravessa nesses últimos dias precisa muito do socorro divino. Eu tenho muitos anos de jornada no caminho do Evangelho e já atravessei etapas no que diz respeito à vida social das pessoas, momentos complicados para a nação brasileira e também momentos difíceis para o povo de Deus de um modo geral. Então, em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, Deus sempre mostra uma luz no fim do túnel. É a leitura que eu posso fazer diante desse texto sagrado, quando a lemos de maneira que o nosso coração esteja cheio de fé para recebermos a mensagem da parte de Deus, no sentido de nos motivar, nos animar, nos encorajar a continuar na batalha sem se render a uma guerra espiritual, e esse texto retrata sobre isso, em que nós somos submetidos a momentos de vida ou morte, de tudo ou nada. Ou confessamos a nossa fé, ou damos meia volta e é o que muitos têm feito, dar meia volta e andar no caminho inverso, ao contrário do Evangelho de Cristo Jesus. É uma pena que a gente evangeliza as pessoas, a gente fala do poder de Deus, coisas extraordinárias, sobrenaturais acontecem. Missionário Flávio Carvalho, da cidade de São Paulo, que mora em São Paulo, né? Nosso conterrâneo aqui da nossa terra, da nossa cidade de refúgio. Então é preciso que a gente olhe com os olhos da fé, com o entendimento da confiança e com os sentidos da esperança, a fim de não recuarmos. Eu lia há muitos anos atrás no Mensageiro da Paz, publicado pela Casas Publicadoras da Assembleia de Deus no Brasil, em que apenas 6% daquelas pessoas que levantavam a mão, vinham à frente, recebiam uma oração, apenas 6% permaneciam nos caminhos do Evangelho, quer dizer, 94%
debandavam e não conseguiam vencer as tentações do primeiro momento. Então essa palavra, ela certamente foi uma âncora, foi um escudo para aqueles seguidores de Cristo em Corinto, quando receberam do apóstolo Paulo esta mensagem: Deus é fiel. Olhando para as lutas, como Pedro olhou para as ondas e aí teve medo e começou a naufragar, se nós formos olhar só para os problemas, as dificuldades, também estamos sujeitos a naufragar da nossa fé. Mas quando lemos uma mensagem desta envergadura, dizendo que Deus é fiel, podemos então lutar de cabeça erguida, não dependendo da nossa própria força, mas, acima de tudo, dependendo da fidelidade de Deus. Porque a Bíblia, o Evangelho, nos promete que, ainda que venhamos a ser infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Essa é uma palavra muito bonita, muito boa, uma mensagem que massageia o nosso coração com a justiça de Deus nos defendendo, nos ajudando, nos protegendo. Deus é fiel, Ele não permitirá, Deus não vai permitir. Pode tirar o pensamento negativo da sua cabeça, porque Deus não vai permitir que você seja abalado, abalada, derrotado, derrotada. Não. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Será que Deus conhece ou não conhece a nossa estrutura? Ele sabe o peso da nossa cruz, quantos quilos nós podemos suportar. Ele protege-nos das investidas do diabo com os seus demônios, que é o império das trevas, e nos protege. Todos os dias Deus derrama sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas, mas nem sempre conseguimos perceber, porque a rotina, as lutas e muitas vezes o cansaço, ele nos leva a nos envolver com aquilo que nós estamos vivendo no momento. Muitas vezes fazem o coração focar apenas nos problemas, porque não é fácil. O brasileiro hoje tem que matar um leão cada dia para sobreviver. Quando paramos, olhamos com atenção, percebemos o cuidado de Deus em cada detalhe. O livramento, a proteção, a provisão e a força que Ele nos dá para continuarmos nesta jornada. Não é fácil, mas a graça de Deus é quem nos sustenta, mesmo em meio às dificuldades da vida. O Senhor continua sendo fiel. Cantar ou contar as bênçãos é um exercício que fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança. Quem aprende a agradecer vive com o coração mais confiante, porque entende que Deus nunca deixou de cuidar de nós. Agradecer todos os dias é o nosso dever, nossa obrigação, pelo que Deus faz na vida de todos nós. E vamos continuar confiando que Deus, Ele fará por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, aquilo que os nossos familiares não podem fazer por nós mesmos. Flávio Carvalho, missionário, Deus continue te abençoando. E a você que acaba de ouvir essa mensagem, por gentileza, compartilhe com seus familiares, amigos, conhecidos. Vamos juntos semear o Evangelho de Cristo Jesus.